Bora para mais um vídeo de análise de mesa proprietária, dessa vez análise da TradeFi. Já fiz análise da Lucid, que eu estou utilizando, já saquei bastante de lá. TopStep, que eu já fiz análise também, já saquei de lá. E agora TradeFi, que eu também já saquei e vou trazer aqui o meu feedback, o que eu passei até esse exato momento, como está sendo minha experiência na TradeFi para você, beleza? Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, clica no link na descrição para fazer parte da nossa comunidade lá no WhatsApp. Comunidade onde você vai ter acesso aos meus robôs Forex, minhas operações, eu mando minhas operações escritas lá no grupo, lives operacionais e também aos conteúdos de mesa proprietária, beleza? Quiser utilizar o nosso EA, tá aqui no vídeo de domingo eu mostrei o resultado dele, 3% de rentabilidade na primeira semana de agosto, tá? 3% de lucro só na primeira semana. Isso operando 100% por EURUSD, que é um ativo extremamente conservador, não é tão volátil quanto o XAUSD e quanto o Bitcoin. Então aqui você vai ter seu capital seguro e bem conservador. Lembrando, mercado financeiro é um mercado de alto risco, aqui não tem como eu te garantir lucro, mas a nossa meta é buscar 10% ao mês e até agora, esse ano, a gente está batendo essa meta tranquilo, beleza? Agora vamos pro vídeo, vamos falar sobre a TradeFi. Primeiro vamos pontuar o seguinte, né? Já fiz 2 saques na TradeFi. O preço, vamos lá, vamos por parte, vamos fazer a análise dos desafios, né? Tem que sair daqui porque aqui não mostra as regras. TradeFi. Não é esse aqui, sempre cai nesse site errado. Ô meu filho, vai. Aqui, cadê? Aí. Sempre cai no .com.br, não sei porquê. Então vamos lá, vamos analisar o desafio e depois eu venho para as minhas contas fazendo análise com vocês, beleza? Vamos lá, desafio Growth, que você pode ser aprovado em um dia, é o mesmo desafio da Lucid Pro, beleza? Aqui você tem um Daily Loss Limit, na Lucid Pro você não tem um Daily Loss Limit, mas meta de lucro igual, 3.000, Drawdown EOD de 2.000, não tem regra de consistência, que você pode aprovar em um dia, e não tem taxa de ativação, exatamente igual a Lucid, o plano Lucid Pro. E na conta financiada, Daily Loss Limit, né, que a Lucid não tem, e uma regra de consistência de 35%. Se eu não me engano, a regra de consistência na Lucid é 40% ou 50%, tá? Não me recordo agora, beleza? Então é um pouquinho pior, tá? Não é o plano que eu escolho o plano Select, porque no plano Select você tem Profit de 3.000, Trade Drawdown EOD de 2.000, não tem Daily Loss, regra de consistência 40%, na Lucid é 50%, então aqui você precisa de 3 dias para aprovar, na Lucid 2, pouca diferença, sem taxa de ativação. E na Founded você tem duas opções, né? Quando você passa para a Founded aqui você tem duas opções. Você pode escolher essa pílula vermelha ou a pílula azul, que é o plano dele e o plano Flex. O plano dele você tem saques diários, porém você tem que fazer, você tem o máximo de payout, né? De pagamento $1.000, não tem regra de consistência, mas você tem que fazer o colchão, beleza? E aqui e aí você saca acima do colchão e recebe 90%, beleza? Um exemplo, então você tem a conta de 50 mil, ela está com 53, você vai sacar $1.000 e vai receber $900 e os outros 2.000 vai ficar de margem para você operar, fechado? O plano Flex, que é o plano que eu escolhi, que faz muito mais sentido, é o mesmo da Lucid Flex. Você tem uma frequência de pagamentos de 5 dias, e aí você tem que cumprir 5 winning days, que são 5 dias com um mínimo de $150 de lucro, igual na Lucid. Máximo payout 3.000, um pouco maior do que a Lucid, na Lucid o max payout é $2.000. Não tem regra de consistência e não tem daily loss, exatamente igual a Lucid. Então esse é o plano que eu escolho, fechado? Esse Lightning aqui é o Instant Funded, que não vale a pena, beleza? Então esse aqui foi o plano que eu escolhi, que eu considero melhores métricas, melhor custo-benefício e mais fácil para você passar e gerir a conta financiada, fechado? Então tá aqui as minhas no momento eu tenho 4 contas, né? As 4 são exatamente TradeFi Flex, fechado? Eu recebi 2 pagamentos, o primeiro pagamento foi esse aqui, de $1.891, não tem a data aqui que eu solicitei ele, cadê? Tem, dia 30. Se eu não me engano, eu solicitei ele dia 30, foi numa quinta-feira. Eu solicitei ele na quinta noite. E aí ele foi aprovado na sexta tardezinha assim, na sexta manhã pra tarde, né? Tipo uns meio-dia. E eu só fui receber ele na terça-feira, certo? Demorou bastante em comparação com a Lucid. A Lucid é tipo, no momento ela é a nossa régua, entendeu? É a nossa régua de comparação, certo? Então demorou um pouco. Eu até mandei mensagem no chat pra eles, né? Perguntando
se tava tudo certo. Deixa eu ver qual que é o request. Esse aqui. Aqui você só recebe pagamentos via Rise, se eu não me engano. Wise é na Top Step, aqui foi Rise. Aí, pagamento foi aprovado, chegou o contrato lá na minha Rise para eu assinar, assinei, aceitei tudo certinho, igual as mesas de CFDs, de Forex. E aí deu, aí ficou isso na sexta-feira. E aí ficou esperando, aguardando o pagamento. Aí na segunda-feira não tinha recebido pagamento, aí abriu um chamado aqui, né? Porque, pô, acostumado com a Lucid, né? De receber em 15 minutos, você já acha que todas as mesas são iguais. Já se passaram 48 horas, aí eles me responderam, falando que eu tinha que aguardar, que se eu já tivesse ativado e tudo mais, podia levar de 1 até 3 dias úteis. Então o máximo que poderia acontecer é eu receber na quarta-feira, era o limite máximo, fechado? E eu aguardei e na terça-feira o pagamento foi processado na minha conta, beleza? Então teve esse atraso sim, eu pesquisei, eu fui mais a fundo para saber se isso era normal, se todos os pagamentos demoravam assim, e o que eu vi na comunidade é que o primeiro pagamento é o que mais demora, depois os pagamentos são aprovados muito mais rápido, beleza? E foi exatamente isso que aconteceu no meu segundo pagamento. O meu segundo pagamento foi dia 7/8, foi solicitado sexta-feira agora. Eu solicitei na sexta e no sábado de manhã já estava na minha conta. Eu nem estava esperando, tá? Primeiro porque o meu primeiro pagamento tinha demorado, então achei que fosse demorar mais esse também. E segundo porque, por se tratar de final de semana, né? Não ser dia útil. Então eu falei, segunda-feira eu dou uma olhada, ou terça-feira eu vejo se caiu o meu pagamento ou não. E aí sábado de manhã já estava na conta, beleza? E vejo que eu recebi $2.335, tá? Mais do que a Lucid. Na Lucid, o máximo que você pode receber são 2.000. Então aqui tem um ponto positivo para TradeFi. Fechado? Então, isso aconteceu. E agora outra coisa que aconteceu aqui na minha conta da Lucid também, foi que eu tive essa conta aqui, ó, Lucid Flex, você pode ver que ela tá em Under Review, que eu abri uma operação no Tradeovate, e aí eu botei stake e stop manual, fechado? E aí, se eu não me engano, ela bateu no take, só que a operação de stop lá não tinha fechado, continuou, e eu nem me toquei, eu saí. Fui pra praia, nem lembro o que eu fui fazer, eu sei que eu saí à tarde. E aí o mercado foi lá, buscou o meu trade, isso na sexta-feira, buscou o meu trade e reverteu total, tipo assim, me deu $3.300 de lucro. Não deu mais, na verdade, né? Essa conta ela tava um pouquinho negativa, e aí ela pulou para esse lucro, foi 4.000 alguma coisa. E eu nem me toquei, pô. Eu achei que tinha fechado a operação lá no TP, né? No sell loss dela. Eu falei, segunda-feira eu opero essa conta de novo. E aí foi e bateu a operação ficou aberta, tipo, eu acho que, se eu não me engano, o trade pegou 11 horas da manhã, sacou? E fechou só às 6 horas da tarde, foi quando o mercado fechou, e aí o Tradeovate fechava as operações automático. Senão ia estar aberta até agora a operação, tá? Porque eu não estava vendo, não estava acompanhando. Para mim tinha fechado, já tinha batido o sell loss diário dessa conta e não ia operar mais ela. E aí no final do dia, quando eu fui solicitar o pagamento, eu entrei na conta e olhei assim, eu falei, ué, uma conta com $53 mil, mas eu não tinha essa conta com esse lucro. Aí eu abri para ver, abri o Tradeovate, vi lá a operação que tinha acontecido e vi que tava com esse 53 mil. Aí logo depois, no final do dia, quando encerrou as operações, eu recebi um e-mail da TradeFi falando que eu tinha feito hedge entre as minhas próprias contas e que eu ia perder essa conta e a conta que eu fiz hedge, que foi uma conta de teste. Eu falei, mano, eu não fiz hedge. Aí eu parei para ver, foi exatamente isso aqui que aconteceu. Essa conta, pelo fato dela ter aberto uma operação e eu não ter visto, eu achei que ela tinha batido o stop loss e eu deixei ela em stand-by para voltar a operar na segunda-feira. Enquanto isso, eu peguei as minhas contas de teste, que estavam meio que no zero ainda, que estavam crua, que eu não tinha operado ainda, e fui operar. E essa operação era uma operação de venda, se eu não me engano. E aí na conta de teste eu abri uma operação de compra. E aí isso que caiu no head, tá? Aí eu falei, pô, mano, mas eu não fiz head. Tipo, foi só um erro, sacou? Tipo, foi um erro, tipo, meio que amador, mas acontece, pô. Acontece. Eu esqueci de tirar a operação, o que tava lá na conta, nessa conta, né? E fui operar outras contas. Aconteceu, foi um erro. Aí eu mandei mensagem no chat deles e expliquei o que tinha acontecido. Cadê? Não é esse. Tá aqui. Aí eu mandei mensagem, minha conta foi encerrada sem motivos, tal, tá. Aí, mensagem de robô, né? Eu gostaria de um atendente humano. Aí depois que veio o atendente humano, eu expliquei pra ele, né? Cadê? Sai.
Oxe, traduzir aqui. Aí quando eu recebi um atendente humano, eu expliquei pra ele. Ó, recebi um e-mail dizendo que fiz head, mas isso não é verdade. Eu tenho operacionais diferentes, de fato, são operacionais diferentes. Cada conta é um operacional, fase de teste e fase de conta financiada são operacionais diferentes também, certo? E eu expliquei, eu falei, olha, uma operação foi aberta às 11 da manhã e fechada às... Ó, calma. Isso aqui no fuso horário deles, né? A operação da conta financiada foi aberta às 5 da manhã e fechada às 5 da tarde. Então, tipo, foi 10 horas, 12 horas de diferença, certo? Só foi fechada porque a TradeFi fecha as operações quando encerra o dia, fecha automático. E a outra operação foi aberta 11h03 e fechada 11h15, 11h11, tipo, deu 10 minutos. Falei com ele, pô, isso não é hedge, são operacionais diferentes que eu uso para minimizar o meu risco. Pedi para eles analisarem o caso e que claramente eu não estava utilizando estratégia de hedge para garantir lucro, para garantir aprovação. Nada do tipo, simplesmente foi um erro meu, pô. Uma operação durou 12 horas, a outra operação durou 10 minutos. Não tem como isso ser hedge. Não tem como. Aí eu expliquei para ele, pedi para ele analisar meu caso. Ele falou que ia analisar e tudo mais. E depois ele veio com a resposta. Ele falou, ó, o nosso sistema detecta hedge, independente de quanto durou a operação, de tudo mais. Se você abriu um trade comprado e um trade vendido no mesmo ativo, isso é considerado hedge. Porém, como é a sua primeira incidência nisso e analisando humanamente, claramente dá para ver que as operações foram operações diferentes, não foi feito hedge, eu vou reconsiderar nossa decisão de tirar a sua conta, porém nós vamos deduzir o lucro que você teve enquanto a operação de 12 minutos estava aberta. Beleza? Eu falei, tranquilo, pô. Tranquilo, deduz o lucro lá, até justo, né? Porque se fosse considerar hedge, seria só nesses 12 minutos que eu teria feito o hedge, né? Falei, então, deduz o lucro, não tem problema. E aí eu tô esperando, né? Eles me pediram um prazo de 24 a 72 horas, então provavelmente isso aqui vai encerrar na terça-feira e eu vou poder operar na conta. Provavelmente aqui de 53, eles vão tirar ali uns $1.000 de lucro, né? Aproximadamente. E aí eu vou poder operar na conta de novo. Então, assim, pelo menos eles foram humanos, analisaram o caso humanamente e reconsideraram, porque claramente eu não fiz hedge, eu simplesmente cometi um erro. E não foi um erro proposital, que foi minha primeira reincidência. Eu tenho 4 contas financiadas, já fiz 2 pagamentos, nunca tive nenhum problema, nunca infringi nenhuma regra deles, mas infelizmente, como eu trato de muitas contas, só na Lucid lá eu já tenho 6 contas para operar, aqui eu tenho 4 financiadas, fora Top Step, MyFound Futures e outras mesas, você acaba se perdendo, você acaba se equivocando às vezes. E foi o que aconteceu aqui comigo. Então, gostei. Se fosse uma mesa de Forex de CFDs, filho, esquece. Era banido, perdido conta, não tinha nem como argumentar. Mas aqui, graças a Deus, eles reconsideraram o meu caso, analisaram mais atentamente, viram que de fato eu estava certo, né? Eu cometi um erro e não estava tentando levar vantagem, nem burlar regra, nem nada do tipo. Simplesmente errei, sou humano, a gente erra, faz parte. E reconsideraram. Então, vou poder operar ela. Tenho aqui essa conta com um dia feito. Falta mais 4, né? Então, provavelmente, se eu me der bem todos os dias, na quinta-feira eu solicito um saque. Tenho essa daqui que já tá com 4 dias. Não, 3, né? Porque eu tomei um fumozinho puxado na sexta-feira nela. Então, na terça-feira, se der tudo certo, eu consigo solicitar o saque. Essa aqui foi a que eu saquei, então ela voltou para os 0 dias de negociação, né? Então, provavelmente se der tudo certo, só na sexta-feira eu vou poder solicitar o saque dela. E essa daqui que está sob revisão, tem que esperar eles finalizarem a revisão para eu poder voltar a operar. Fechado? Então, minha análise na TradeFi está sendo essa. Eu vim aqui, eu tô testando, né? E operando todas as do Prop Match. Lucid ok, TradeFi ok. Top Step, ok. A Top Step eu caio num alerta deles lá, né? De gestão de risco e tudo mais. Que minhas contas agora todas têm Daily Loss Limit. Mas não tem problema, eu consigo operar com Daily Loss também. Essa semana vou testar MyFounded Futures, Top One e Apex, tá? Vou testar essas 3.
e vou continuar documentando aqui para vocês. Então, no resumo, ainda tenho essas contas da Lucid aqui, 2 que provavelmente vou sacar essa semana, e tenho mais 4 aqui para finalizar. Essa aqui é real, né, que tá zerada, que eu vou começar a operar segunda. 3 desafios que já estão na metade, tá concluída. TradeFi só tenho menos R$4, não comprei mais nenhum novo desafio. Top Step, tem um desafiozinho em andamento, não tenho nenhuma real. E vou trazendo aqui, documentando para vocês com o passar do tempo. Se tiver alguma coisa que quiser indicar, só mandar lá na nossa comunidade, que eu tô atento 24 horas por dia para ajudar vocês. No mais, tamo junto e é só o começo.